Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Antes da gente começar essa aula deliciosa, eu queria me apresentar. Meu nome é Paula, eu sou formada em gastronomia há mais de 25 anos. Minha primeira formação aconteceu em Nova York, pela Nova York Cooking School. E 20 anos depois eu senti necessidade de me reciclar e fiz o grande diploma no Le Cordon Bleu São Paulo. Durante esses anos a gente administrou mais de 5.000 aulas de cozinha e tivemos um público aqui pela escola de mais de 50.000 alunos. Hoje eu tenho o prazer de compartilhar essa aula com a chefe Renata, que tem uma longa trajetória também na cozinha. Então, vou falar um pouquinho de mim. Meu nome é Renata Browne, eu trabalho com cozinha há quase 35 anos, né? E já trabalhei assim em hotel, restaurante, escolas, dei aula há anos na Ateliê Gourmand e agora há anos no Tá na Mesa. Enfim, estou aí há 35 anos quase trabalhando e me dedicando a formar pessoas, a ensinar, que é realmente uma coisa que eu gosto muito. Antes de começarmos, queria fazer uma reflexão com vocês. Por que será que tem tanta gente que adora o assunto comida, coleciona receitas, mas não aprende a cozinhar? Aprendemos a andar, a escrever. Por que será que tem tanta gente que chega na fase adulta sem saber fazer o básico? O que tem impedido milhares de pessoas de darem esse passo tão importante na vida? Então, Paulo, eu acho que tem um grupo de pessoas que não gosta do assunto e não vai pisar na cozinha de jeito nenhum. Sobre elas, a gente tem pouca coisa que fazer e ajudar, né? Mas eu acho que você está se referindo àquele grupo de pessoas que gosta de cozinhar, gosta de comer, mas que por alguma razão não conseguiu aprender, né? Para esse que é importante que eles saibam que não existe momento ideal, né? É possível aprender a cozinhar em qualquer momento da vida. Então, Rê, eu concordo com você, mas será que eles acham que é algo muito trabalhoso, muito difícil ou que não leva jeito para o assunto? A verdade é que cozinhar é algo que se aprende. E quando você aprende através dos métodos, toda essa orientação fica muito leve e muda toda a nossa jornada. A cozinha deixa de ser aquele lugar de frustração e se transforma num espaço de prazer, de criação e, acima de tudo, de liberdade. É exatamente sobre isso que vamos falar na nossa aula hoje ao vivo. Nós queremos desmistificar o ato de cozinhar, ajudar você a perder o medo e a insegurança de entrar na cozinha. Tem uma questão, Paula. Eu acho que as pessoas elas não aprenderam a cozinhar desde a escola, desde o berço, como a gente aprende outras coisas. Então, se elas não têm uma referência da mãe ou uma avó, que elas vêm cozinhando e elas aprendem com o exemplo, então fica mais difícil ela querer entrar na cozinha, né? É verdade, Rê, porque não faz parte da grade curricular aqui no Brasil ensinar a cozinhar. Então isso acaba dificultando, as pessoas não têm contato muito com a cozinha, salvo vendo algumas receitas que elas colecionam por ali. Então, mas a pergunta que fica é o seguinte: você quer continuar esperando mais tempo ou você está pronto para finalmente aprender a cozinhar de verdade? Nessa próxima hora, nós vamos te apresentar o curso que pode realmente mudar a sua história e a sua relação com a cozinha. Vamos conversar sobre como transformar o alimento com técnica, desenvolver autonomia e, principalmente, como criar uma nova relação com o ato de cozinhar. Antes, comenta aqui no chat de que cidade você está nos assistindo. Se você já conhece a nossa escola ou se esse é o primeiro contato que você está tendo conosco. Na noite de hoje, vamos te apresentar o Diploma de Cozinha, que é o curso de gastronomia mais completo da atualidade. Ele foi pensado para ensinar tanto quem nunca pôs um pé na cozinha, ou também aqueles que querem transformar isso numa nova profissão. Você vai aprender desde as técnicas básicas até as mais sofisticadas da alta gastronomia, de um jeito claro, didático, fácil de aplicar na sua casa. Para quem ainda não conhecia a escola, o Ateliê Gourmand nasceu em 1999. Eu e a Heloísa fundamos a escola, trazendo os olhares diferentes que se complementam. A Elo estava chegando do Le Cordon Bleu Paris, a mesma escola que a Renata cursou, trazendo todo o conhecimento e o glamour da escola francesa. Uma cultura milenar que valoriza profundamente a alimentação. Eu estudei nos Estados Unidos e de lá eu trouxe dois pilares importantes, a praticidade e toda a fundamentação baseada na ciência, porque lá é muito importante eles entenderem o que realmente está acontecendo dentro da panela e explicar o porquê de cada transformação.
Desde o início, unimos esses dois mundos para entregar o melhor para os nossos alunos. Foram mais de 5.000 aulas ministradas, 50.000 alunos passaram pela escola lá na Bela Sintra, com uma parceria com 300 chefes de cozinha, tanto do Brasil quanto de fora. Mas o mundo mudou e a escola precisou evoluir também. Entendemos que era hora de perder as paredes do mundo físico e nos tornarmos uma escola atemporal, porque percebemos que as pessoas queriam ter acesso a todo esse conteúdo no momento e no ritmo que fosse mais conveniente para elas. Queríamos levar esse conhecimento, especialmente da gastronomia, para o Brasil inteiro. Em 2019, demos um novo passo e nos tornamos uma escola digital, mas sem abrir mão dos pilares e do DNA que a escola sempre teve. Para a gente, não é só gravar um curso, é estudar, é testar, é refinar e escrever o melhor conteúdo para vocês. Hoje já são mais de 70 cursos online e 6.000 alunos dentro da plataforma. E continuamos com os nossos dois pilares que a gente não abre mão, a qualidade. Tudo que ensinamos foi estudado, testado e escolhido minuciosamente para levar até vocês um conteúdo de qualidade. E o segundo pilar é o atendimento. Nós valorizamos muito o seu tempo, o seu interesse em aprender. Por isso, ninguém fica no Ateliê Gourmand sem resposta. Cada curso tem um grupo exclusivo no WhatsApp, com no mínimo 4 chefes disponíveis para tirar suas dúvidas, respondendo praticamente em tempo real qualquer demanda que vocês tenham. E quanto aprender a cozinhar pode transformar a sua vida? Bom, cozinhar pode ser uma tarefa do dia a dia, mas na verdade é um dos maiores atos de cuidado que a gente pode ter consigo mesmo e com o próximo. Você já pensou como a sua vida seria diferente se cozinhar fosse algo simples, rápido e super divertido? Quando você aprende a cozinhar de verdade, tudo muda. Você ganha tempo no dia a dia, suja muito menos louça, faz pratos mais gostosos e ainda tem o prazer de reunir os amigos e familiares ao redor da mesa. Saber cozinhar vai muito além de seguir uma receita. É libertador. Você vai conseguir abrir a porta da sua geladeira e preparar um jantar especial em poucos minutos. Transformar um domingo comum numa daquelas lembranças mais gostosas que a gente carrega na memória. E o melhor, quanto mais você pratica, mais rápida e criativa você se torna. E o melhor de aprender a cozinhar é ter alguém para te guiar no caminho certo. Hoje estamos aqui para mostrar e provar que quando a gente sabe cozinhar, temos liberdade de abrir a geladeira e fazer o que a gente quiser. É muito libertador, gente, poder transformar o alimento no que quiser. E agora a gente vai mudar de cozinha e eu vou fazer um desafio com a Renata. Vamos lá? Chefe, agora é hora da gente colocar em prática aquilo que a gente tanto fala no diploma. Existem duas grandes razões pela qual as pessoas não entram na cozinha. A primeira é falta de acesso à informação. As pessoas passam a vida inteira colecionando receitas e receitas não resolvem as coisas. A gente precisa entender os métodos. E eu queria te convidar, chefe, para um desafio. No diploma, a gente ensina 28 métodos de cocção. E hoje eu queria te convidar para fazer uma brincadeira conosco. Em vez de a gente ficar focada em receita, porque isso não resolve a vida de ninguém, a gente vai fazer uma brincadeira. Nós temos aqui na geladeira 2 ingredientes. Um representando o grupo das hortaliças, a gente tem aqui a abobrinha e temos também peito de frango. São 2 ingredientes bem triviais que as pessoas encontram com facilidade no qualquer supermercado do país. E a gente queria te desafiar, chefe, para criar receitas. Vamos fazer exatamente o que a gente fala. Vocês vão ser capazes, ao final do curso, de abrir a geladeira de vocês, pegar o que vocês tiverem e transformar esse alimento. Então, Rê, queria saber por onde você quer começar, pela abobrinha ou pelo frango? Vamos começar pela abobrinha, porque cozimento mais rápido, né? E também é mais simples, então a gente começa com processos mais simples para explicar e aí acho que vai dar certo esse raciocínio de como trabalhar o ingrediente. Então bora lá, eu vou pegar a abobrinha na geladeira e a gente vai desafiar a Renata a fazer vários métodos de cocção diferentes utilizando o mesmo alimento. Bom, eu vou começar grelhando a abobrinha. Por que grelhando? Grelhando é um dos métodos mais simples, mais rápidos e onde a gente guarda o sabor e a textura do alimento. Então acho que é um bom começo. Né? Então vamos lá. A Renata vai começar utilizando o método de grelhar, que é um dos 28 que vocês vão aprender. Bom, eu tenho aqui uma frigideira, ó, de ferro fundido,
marcadinha, né? Vai dar aquela corzinha marcada. Vamos lá, a gente pode grelhar numa frigideira e a gente pode grelhar na brasa, né? Mas nem sempre na brasa a gente tem acesso todo dia. Na frigideira, o mais importante de grelhar é que o grelhar ele é considerado sem adição de gordura. Ele usa a gordura só do alimento, ou a água do alimento, no caso da abobrinha. Né? Então, eu não coloco gordura na frigideira. Eventualmente, minha frigideira não está tão nova, né? Não tá tão, ela já tem um pouco daquele desgaste. A gente unta a frigideira. Assim, só para você evitar aquela cole na frigideira. Né? Essa frigideira é novinha, eu não preciso fazer nada. Bom, e aí, primeiro, minha abobrinha tem que estar lavada, princípio de tudo, e seca, né? Lavada e seca. Eu não quero excesso de água, mas eu também não quero que encharcar a minha abobrinha, né? A gente tira a tampinha, ó, essa parte aqui, ó, até porque é uma parte muito dura, né? Então a gente não usa. E a parte de trás, tá? Bom, a gente pode cortar de várias formas, mas na minha opinião, o grelhado, eu quero ela mais inteira, mais bonita. E eu quero toda a área dela, ou seja, o miolo e a casquinha. E a casca. Porque aí eu vou ter uma parte macia e a outra mais crocante. E no grelhar a gente tem esse resultado assim, de forma muito, muito fácil, muito simples, tá? Que corte que você vai escolher hoje para fazer? Eu vou cortar em rodelas. Okay. Só um detalhe, não podem ser rodelas muito finas, porque senão vai soltar muita água e aí vai ficar tudo mole. Eu não quero. Eu vou cortar médias. Então, olha, eu vou cortar assim, ó, nessa espessura mais ou menos, né? E essa é uma das coisas muito lindas que a gente traz no curso, né? A gente aprende 50 cortes diferentes. E a gente corta não só pela beleza que vai ter da regularidade, mas principalmente, né, Rê, para trazer um cozimento... A cocção por igual. Por igual, que isso é a parte mais importante. Isso. Por isso, eu tenho que cortar todas as rodelas da mesma espessura, tá? Então, corta com calma, né? E tento cortar na mesma espessura a minha abobrinha, para eu ter um cozimento por igual, né? Aqui eles poderiam usar o mandolim também, né, chefe? Poderiam usar mandoline, eles poderiam cortar em meia lua também, né? Ou cortar em tiras, que é neste sentido, e cortar assim, tá? Mas aí eles vão expor o miolo de uma forma diferente, exatamente. Né? Aqui eu escolhi para a gente ter uma textura toda por igual. Eu tenho a borda que é mais crocante e a parte que vai ficar mais macia. Que dá mais... Que dá uma textura e que é muito textura agradável. E segura o preparo, né? É muito agradável essa forma de preparo, tá? Uma das coisas que a gente fala bastante ao longo do curso também é o tipo da panela que a gente vai escolher para cada método de cocção, né? Porque eles estão relacionados. Conta pra gente, Rê, por que você escolheu essa frigideira? Então, eu escolhi essa frigideira por dois motivos. Um, porque ela é estriada, tá vendo? Então, ela dá aquela marquinha que a gente gosta de ter na brasa, nos grelhados, né? E dá aquela corzinha. Segundo, porque ela é de ferro. Então, ela conduz muito bem o calor, ela segura muito bem o calor. E como é uma cocção rápida, isso é muito importante. Quando a gente está fazendo um cozimento com ou sem gordura, o que é o ideal? Aqueço bem e depois eu abaixo. Porque se eu estou com uma panela com uma condução boa, ela vai manter a temperatura. Na medida que eu sinto que ela caiu, eu posso subir um pouquinho. Então, a gente realmente tem que ficar sobe e desce. Porque quente demais você vai queimar e não vai cozinhar como eu quero. E baixo demais, o que vai acontecer? Soltar toda a água e vai virar um aguaceiro aqui na panela que eu também não quero. Então, aqui o que eu faço? Eu coloco, ó, tá vendo que minha mão já tá mais alta? Eu acho que ele tá bom. Uma coisa muito legal é que quando eu coloco, se eu escuto aquele barulhinho do contato do calor com o alimento, porque o alimento tem água, então não vai fazer esse barulhinho. Eu sei que tá legal. Tá. Então, vamos lá. Ouviram? Pronto. Isso é legal, né? Porque quando a gente cozinha, a gente usa verdadeiramente os 5 sentidos. Aliás, é a única profissão que usa os 5. A gente tem o privilégio de aprender e treinar durante o curso tudo. A audição, a visão, o tato, o cheiro, o gosto, porque a gente tem que ter esses elementos, né? A gente tem que controlar bem a transformação do alimento. E existem sinais sonoros e visuais que nos ajudam muito nessa jornada. É bem verdade. Aí, olha lá, coloquei e vou jogar o salzinho, tá? Sal também é uma coisa que as pessoas têm uma dificuldade. Olha só, eu coloco bem do alto, porque ele espalha melhor, tá? Ó, ele espalha melhor, ele cai por igual. Coloco um pouquinho de sal. Então não é frescura aquilo do chefe que joga bem de cima, né? Não é. Não precisa fazer gestos muito extravagantes, mas jogar por alto você espalha melhor. Eu tenho uma pinça que ajuda muito quando a gente grelha, né? Porque eu vou virar. E outra coisa importante, vocês viram que eu botei metade da abobrinha. Se eu colocar demais, vai cair muita minha temperatura, vai criar água. E eu não vou conseguir mexer nelas. Então
vai começar a ficar... Eu tenho que ter toda ela em contato com a frigideira, tá? Isso é importante. Uma das coisas bacanas que eu aprendi, inclusive com você, Rê, é olhar a superfície, né? Quando a gente percebe que o alimento a água começa a subir, é um sinal visual de que a gente sabe que o alimento já foi aquecido, o calor já chegou, inclusive, na extremidade superior. Sim, na verdade, quando a água começa a sair por cima, quer dizer que o miolinho já chegou a uma temperatura adequada de consumo. Aqui a gente já vê bem diferente a quantidade de água na primeira e na Sim, última das últimas. que você Ó, colocou. essa aqui do meio tá bem... sequinha ainda. Uma coisa interessante que eu acho que já que a gente está falando em técnicas, é o seguinte, eu posso fazer isso com cenoura, alho poró, berinjela, cebola. É porque a hora que você aprendeu um método, você pode brincar e colocar inclusive uma proteína, né? Nada impede de você trazer aqui um peixe, Sim, com certeza. Um é uma das frango. técnicas primeiras das proteínas, é o grelhar também, né? Ó, aqui já marcou. Já marquei, olha aqui, ó. Uma marquinha, tá, gente? Pronto, ó. E vou virando. Essa aqui é o cantinho dela que tá... O calor, ele vai do centro para as laterais, né? Então, a gente sabe que as do meio, provavelmente, serão as primeiras a ganharem cor. Olha como isso é verdade. Ah, não, essa aqui já foi. E uma coisa que a gente ensina é o quanto, né, essa cor precisa aparecer no seu preparo, que as pessoas tendem no grelhar e ir muito longe com essa cor. E a gente perde os nutrientes e também a beleza dos sabores da verdura. Sim, inclusive podem amargar o seu alimento, né? É. Então a gente evita, né? Arrumadinha, bonitinha. Vocês viram que simples, gente? Ela saiu da geladeira, não faz nem 3 minutos e ela já está acomodando no prato. Essa é a beleza. Quando a gente sabe cozinhar, a gente ganha muita velocidade. E uma coisa que, reparem, como ela suja pouco a cozinha. Por quê? Porque ela sabe o processo, ela já estruturou as fases, ela vai da panela para o prato com pouca bagunça para a gente lavar depois. Inclusive a dica é o seguinte, né? Quando a gente falou em abobrinha, eu já pensei no seguinte, que eu vou temperar, fazer uma caldinha de aceto com mel e vou temperar com azeite e queijo, então, e manjericão. Então, eu já tenho tudo à mão. É comum as pessoas se enganarem e colocarem gordura aqui. O grelhar é sem gordura. E não é frescura, porque eu vou botar azeite depois aqui, não é isso. Não é porque eu não quero comer a gordura, não é isso. É que é uma técnica que vai utilizar só a gordura do alimento ou a água do alimento, que são dois condutores super importantes de temperatura, né? A nossa abobrinha já está grelhada, eu podia simplesmente colocar azeite, uma erva. Mas, vamos ensinar um molhinho rapidinho. Gostoso, facinho? rapidinho. Vamos lá, aceto balsâmico, olha, e mel. O mel vai ajudar a dar uma quebrada na acidez do aceto e ajuda também a espessar ao ferver, tá? E quando você compra pronto, sempre você está adquirindo um produto que tem outros conservantes e é um produto já processado pela indústria. Aqui, quando você faz em casa, gente, 2 minutinhos, você vê que ela já grelhou. Vamos fazer um molhinho delicioso. O que eu tenho aqui? Um parmesão raladinho mais grosso, ó, pra gente sentir o gostinho dele. Umas folhinhas de manjericão e um pouquinho de azeite, tá? E o parmesão a gente utiliza no curso para as pessoas aprenderem o umami, que é um dos 5 gostos que a gente tem e o mais difícil de ser reconhecido, né? A gente tem um exercício muito bacana no diploma para vocês entenderem o que é o umami. E aqui podia ser um queijo fresco, uma para de queijo que você tem uma sobra Sim. de queijo que você mistura, enfim. Queijo de cabra, fica uma Queijo de cabra, delícia. fica uma delícia, um gruyère, enfim. Um queijinho que você tem em casa vai combinar aqui com um brie, qualquer coisa vai combinar aqui. E às vezes aproveita até uma sobra, né? Sobrou um pouquinho de queijo, Sim, a gente exatamente. guarda para esse tipo de preparo. Aqui uns minutinhos. Como é que eu sei que o meu parece uma calda, né? Ele fica com textura de calda de sorvete ou coisa parecida. A gente sabe que ele tá bom. Mais um minutinho e ele vai chegar. Eu sei que está pronto quando eu coloco, olha, ela pega e eu faço aquele risco. Cuidado que você tá quente, tá? É. Mas olha, tá quase, tá vendo? Ó, ele deu uma misturada. Mas ela já criou, né, uma película em volta das costas da colher. A gente visualmente já consegue saber que está no ponto. Outra coisa, como eu tenho açúcar aqui do mel, né? O adoçante que é o mel, ele vai espessar. E quando ele esfria, ele espessa mais. Então, ó, dá uma... Olha aqui como ele já engrossou, só o fato de eu esfriar. Uma coisa que é muito legal, que a gente fala bastante no curso, é o tamanho da bolha. Conforme ele vai tendo uma viscosidade maior, a bolha muda de característica. E é por isso que a gente fala, né? A gente cozinha com os olhos também. Só de ver o tamanho ali, né, Renata, ela já ficou bem espessa. Porque a bolha tem a ver com a temperatura, tá?
né? Então, por isso que a gente vai aprendendo aí esse olhar, né? As bolhas pequenininhas, a gente está abaixo de 100 graus, começa a ferver 100 graus, e vai subindo a bolha, vai aumentando a temperatura. Olha aqui, ó. Olha como ela já ficou viscoso, bonito. Textura de xarope, gente. Tá um cheiro incrível aqui no estúdio. É. Olha que delícia, hein? 2 minutos ela fez essa produção. Depois eu tenho uma dica muito legal para o que usar isso aqui a sobra, viu, gente? Já, já. Ó, com uma colher, eu rego a minha abobrinha, porque assim não vai ficar de excesso. Não precisa mais colocar sal, pus só de um lado, não sei se vocês repararam, porque tem queijo, que também vai dar aí o saborzinho. Vou botar o aceto também agora por cima. Sem exagero, tá, gente? Ó, vou botar aqui, posso fazer um rápido desenho aqui no meio, para ficar bonitinho. Vou colocar o queijo, tem uma sequência, tá? Ó, salpicar um pouquinho de queijo, sem exagero, para não salgar demais, tá? A ideia é um contraste justamente do alimento, dos alimentos, tá? Então não é muito. E umas folhinhas de manjericão. Põe um raminho de manjericão no meio para a gente decorar, porque tudo que é mais bonito é mais gostoso, concorda? E aqui eu pego umas folhas pequenininhas, ó. A erva, ela traz um frescor e um aroma que você, ao servir o prato, já tem aquele aroma de manjericão que é maravilhoso, né? Pronto. Já foi. Olha que beleza, gente. Ela usou a técnica de grelhar, mas ela misturou algo que me agrada muito nessa produção. A primeira, ela teve um elemento principal, que é a abobrinha, que houve o aquecimento, a transformação, então ela tem o cozimento no ponto certo, a textura crocante que a casca vai trazer através do corte que ela também escolheu, mas ela misturou ela optou, né, em entrar com uma gordura sem aquecimento. Não sei se vocês repararam, o azeite entra frio, porque você vai absorver o que há de melhor no azeite, que é o sabor que ele tem in natura. Então, brincar com temperaturas, né, usar ingredientes em temperaturas diferentes é uma mágica que isso, quando a gente sabe cozinhar, fica tudo muito gostoso. E essa caldinha aí que sobrou, o que você vai fazer com ela? Não jogamos fora jamais. Seguinte, sorvete de creme com morangos. Uau! É sensacional, tá? O docinho, o morango... Creme, morango fresco. Isso aí, uma super sobremesa rápida para complementar a sua refeição. Uau! Vamos para a segunda? Chefe, interessante a gente observar que ao longo dessa aula a gente está explorando o mesmo ingrediente. A gente está tendo a abobrinha várias vezes preparadas com vários métodos de cocção diferentes e o frango também. E o que está me surpreendendo, acompanhando aqui a Renata cozinhar, é que por vezes, mesmo as guarnições aromáticas, frequentemente elas estão também ficando parecidas, mas o sabor no final é completamente diferente. Qual que é o segredo disso, Rê? A gente fala que os alimentos, eles têm afinidade, a gente casa eles por afinidade ou por oposição. Aqui eu tô indo por afinidade. A abobrinha é um legume que é do sul, da Provence, do Mediterrâneo, né, do sul da Itália. Combina com alho, combina com tomate, combina com tomilho. Então eu estou indo por afinidade. Se eu quisesse fazer uma coisa completamente diferente, vamos lá. Eu pegaria essa abobrinha e temperaria com shoyu, um óleo de gergelim, né, um gengibre. E aí eu ia para o Oriente com essa abobrinha. Eu ia mudar isso aqui. Mas me surpreende que você está novamente utilizando o tomate e a gente vai ter, vocês vão ver ao final, gente, o gosto fica completamente diferente. Qual método de cocção que a gente vai agora? Assar. Assar. Tá? Que depois do grelhar, eu acho que é o que mais mantém o sabor dos alimentos e se você cuidar, inclusive, da textura. Depende um pouco do seu cuidado para manter a textura. Mas você tem a essência do sabor do alimento no assar. É bem legal. O assar, eu falo que é um método que o brasileiro explora pouco e deveria explorar mais. Porque o forno, gente, ele é o seu melhor amigo. Ele vai fazer a cocção por você. Você não vai precisar ficar pageando como a gente fica em volta da panela. A gente só leva para assar e ele faz a transformação do alimento. E eu falo que se a gente tivesse notas musicais para comida, o assar é onde traz o maior, o apogeu. Assim, ela traz uma plenitude de aromas que realmente fica muito diferente. Então agora vocês vão ver a Renata fazer uma receita com ingredientes que ela já fez aqui parecidos e o sabor vai surpreender. Sim, esses mesmos ingredientes eu faço um sauté, no caso, né? E hoje a gente vai fazer um assado. Então a gente já cortou 2 cortes a abobrinha, agora eu vou cortar em outro corte, tá? O que eu vou fazer? É o que a gente chama de mirepoix. Mirepoix são cubos regulares que a gente corta, né? Lembrando, gente, que se eu tenho uma parte, vamos lá, eu vou sempre ter uma parte roliça aqui, concorda?
Eu não preciso fazer, ainda mais no assar, eu não preciso ficar aparando isso para fazer um corte. Eu só vou fazer reto, ó. Reto, tá vendo? E aqui eu vou tirar os cubos, ó. Ele vai ficar um pouquinho irregular, mas no tamanho ele tá regular, tá? Porque não tem sentido eu ficar fazendo a para fazer cubos perfeitos. A Mi-Repoix, ela não precisa ser cubos perfeitos. Ela precisa ser tamanho proporcional ao seu cozimento. O que eu quero aqui? Olha... A proporção, né? A proporção do tamanho do tomate, do mini tomate e a abobrinha. É isso que eu quero, proporções iguais, tá? Para eles poderem assar de forma regular, né? Exatamente. Então, ó. Vamos falar um pouquinho mais sobre Mi-Repoix, porque Mi-Repoix, no diploma, eles vão aprender que significam duas coisas completamente diferentes. Sim, Mi-Repoix é um corte neste caso. E em ensopados, em preparações inclusive assadas, ela é uma guarnição aromática, ou seja, são ingredientes, salsão, cebola, cenoura, às vezes alho poró, que a gente corta e agrega sabor numa marinada ou no forno. Quando a gente está falando de um Mi-Repoix em relação à guarnição aromática, a gente se refere ao tamanho que ele tem. Então é comum vocês pegarem uma receita dizendo assim, faça um Mi-Repoix de 30 minutos, um Mi-Repoix de 1 hora, de 1h30 ou 2, e a gente vai cortar de acordo para que aquele preparo não desapareça ao longo da cocção. Sim, uma coisa interessante na Mi-Repoix como guarnição aromática, aqui eu vou fazer, na verdade, uma guarnição, um acompanhamento de um prato. Então ela é chamada só guarnição. Na guarnição aromática, às vezes ela é processada no final, quando a gente tem molhos, marinadas, e às vezes ela é coada no final. Então isso também é muito importante, porque se ela vai ser coada, ela tem que ter cozido o suficiente para agregar todo o sabor que a gente queria para aquele molho, para aquela preparação, né? Olha, aqui eu vou cortar só em 2, porque ele é mais fino, tá? E eu vou calibrando aqui o tamanho da abobrinha, a espessura dela, né? Eu tenho um refratário aqui, que é a louça ideal para assar e levar à mesa. Um refratário bonitinho, né? Pode ser dos transparentes também, né? Muita gente tem um refratário transparente. Pode até ser de vidro, né? Sim, aqueles de vidro. Né? Mas a gente não tem necessidade até, porque como ele vai ficar macio e bonito, geralmente o assado ele pode ir na mesa, assim como o gratinado, né? Ele já vai direto na mesa. Que outra verdura eles poderiam fazer assada dessa mesma forma, chefe? A abóbora. Uma mistura de mais de uma abóbora com alho poró. A gente já tem batata doce. Batata doce fica sensacional. Deliciosa, mandioquinha. Então a gente pode ir para os tubérculos ou para as verduras. Inclusive, uma coisa que é muito gostoso, que as pessoas não têm hábito de assar, é brócolis e couve-flor. Fica uma delícia, aquele tostadinho, aquele gosto de forno, fica muito bom, tá? E até tomate, né? A Sim. gente poderia brincar com tomate cortado em 4. Sim. E utilizar os temperos aí da Provence para... Eu vou botar o azeite dentro do meu alho, porque assim eu distribuo o alho por igual na minha preparação, né? Boa dica. Ó, tá vendo? Fica mais fácil do que eu tentar pulverizar e espalhar um dentinho de alho sobre isso aqui. Então, ó, aqui. Antes, vamos botar o sal, né? Sal picado de sal. Não há necessidade de pimenta não, tá? Só picado de sal e vou misturar, vou mexer, tá? Para que todas... Aí, olha, eu acabei de cortar, eu posso mexer com a mão, né? A gente tem uma regra que quando a gente come as coisas cruas, luva, alimentos crus, sobretudo de proteicos, legumes menos, mas proteína assim, cru, luva. Agora, alimentos que vão a temperatura, né, de cozimento, não tem problema, você pode misturar. Não tem problema usar a mão, né? Passou de 60 graus, a gente já faz uma esterilização natural do alimento. Eu acabei de cortar com ele com a mão, né? Então não teria sentido, tem sentido, né? Usar a luva. Vamos lá, vamos botar o tomatinho, distribuir os tomatinhos. Eu não vou cortar porque eles estão pequenininhos, tá vendo? Eu vou só espalhar eles por cima. Além de sabor, eles vão ficar bonitinhos. Olha que acompanhamento legal, né? Bonitinho da gente fazer, tomatinho. Pode usar tomate de 2 cores aqui também, né? Sim, podemos. Não tendo mini, corta ele em cubinhos do tamanho da... Um pouquinho maior do que a abobrinha, né? Para ele não desmanchar, fica bonitão. Tomilho é uma erva que a cozinha francesa ama, usa e abusa porque ela é delicada, é diferente do alecrim que é muito pungente. Bom, meu azeite então vai por último, tá? E não se preocupe em mexer depois, porque a tendência é ele entrar nos buraquinhos, tá? É só distribuir ele, ó, numa colher, eu vou regando. Então, na hora que eu rego, ele vai descendo, né? Sendo absorvido pela parte de baixo também, não tem necessidade de misturar, tá? Por que não pimenta do reino nessa receita? Fiquei curiosa. Eu acho que primeiro que vai dar umas pintinhas que eu não quero. E não há necessidade, o alho já dá uma pungência muito gostosa, né? Acho que não há necessidade, mas se você gostar,
sem problemas. Olha, prato típico da Provence, gente. Sim. Delicioso isso. Sim. E sabe agora? o que vai muito bem? Aqui? Queijo. Não, no meio aqui, uns pedaços de bacalhau. Que delícia. Forno, pau, né? Uau. Vamos lá no Deixar forno. o forno trabalhar pela gente? Sim. Vamos lá, dependendo do seu forno, eu vou botar 180 graus, ele pode levar de 15 a 20 minutos, depende um pouco do seu tipo de forno. E do tamanho do corte, né? Exatamente. Aí você vai ver pela textura e pela coloração. Eu quero ligeiramente douradinho, sem estar mole demais, tá? Então eu vou controlar isso. Próximo método de cocção que a gente vai falar agora é um método que antecipa a cocção que vai vir depois. A gente vai falar sobre marinar. Isso. Marinada é o seguinte, a gente diz marinada a seco e úmida. Aqui eu vou usar basicamente curry, só para dar um toque, né? Um pouquinho de curry, tá vendo, gente? É uma colherzinha de café. Adoro o cheiro do curry. Sal. A gente só põe sal quando é uma marinada rápida. Do contrário, a gente evita para não soltar toda a água. Sal. E aqui um pouquinho de limão, porque carne branca, ela pede um pouquinho de acidez, né? Ela tem pouca gordura, pede um pouquinho de acidez. Então, para cá. Né? Não vou botar aqui. Olha aqui, ó. Então eu vou deixar isso aqui misturado e a gente vai deixar meia hora na geladeira essa marinadinha aqui, tá? Não é o tempo suficiente da troca do líquido interno com o externo, pegar um pouquinho mais de sabor e a gente ter uma comidinha bem saborosa para nossa preparação, né? Aí, enquanto isso, a gente vai explicando os outros elementos da receita. E ao longo do curso, gente, vocês vão aprender não só os dois tipos de marinada, seca e úmida, mas a úmida tem vários tipos e aqui a gente vai cobrir todos eles. A gente também vai falar sobre cura, sobre fermentação, são métodos muito naturais da gente transformar o alimento. Uma pimentinha, não faz mal para ninguém, só um pouquinho, vai? Pronto. Belezinha. Aqui, ó. Aí a gente filma, tá? Tudo que vai na geladeira, passa um filme plástico, tá? 30 minutinhos e a gente volta com a marinada. Sim. Marinada feita, nosso frango até já está com um pouquinho mais de coloração esbranquiçada ao redor, que é natural, porque o limão vai fazer um pré-cozimento do frango. Isso. E agora nós vamos falar qual é a técnica que a gente vai usar, que é o principal, que é grelhar. Que delícia. Lembrando que grelhar, eu não uso gordura extra na panela, eu uso só a gordura do alimento. Aí você fala assim, mas Renata, frango não tem gordura. É verdade. Então o que eu trouxe para trazer gordura? O bacon. Bacon. Tem gente que diz que bacon é vida, né? Então, tudo bem. Alho poró. Para dar uma outra textura e dar um sabor delicioso quando ele dá uma grelhadinha, ele dá uma ligeira adocicada com bacon, é uma combinação excelente. Mas podia ser outro legume, tá? Tem gente que faz os pedacinhos da cebolinha, sabe? O japonês faz os pedaços. Até fruta, né? A gente Fruta, poderia alternar é verdade, com fruta, frango, um abacaxi. maçã, abacaxi. Verdade. Aí o que eu vou fazer? Olha só. Tiro o cubo. Se ele estiver muito molhado, você pode até dar uma secadinha. Eu vou te deixar, ó, escorrer aqui, deixar. Enrolo com o bacon, tá? Em cada espetinho eu vou colocar 2 carnes e um alho poró no meio, tá? Aqui, ó. Pronto. Mais uma carninha. E, logicamente, como todo grelhado, a gente podia fazer em frigideira ou na brasa, tá? Ou churrasqueira elétrica, também é possível. Então, olha aqui, ó. Opa! Por que eu coloco assim e não do outro jeito, ó? Eu poderia ter colocado espetando o frango. Primeiro, que eu não ia segurar Você não ia segurar o bacon. o bacon. Segundo, que aqui eu vou expor tanto o bacon quanto a carne ao fogo. E isso vai me ajudar no cozimento, tá? Então, vamos lá. Continuamos fazendo mais espetinhos. Espetinho é uma coisa deliciosa, prática. Qualquer proteína, só legumes também, né? Por que não? Se tiver um pedaço muito pequeno, você pode botar 2, tá? Ó, vou completar aqui, que tá meio fino aqui, ó. Pra ficarem todos mais ou menos da mesma, ó, mesma quantidade de proteína, Mesmo tá? espessura, né? Isso. Aqui, ó. E mais um. Ó, esse tá maior, eu não preciso, né? É gostoso ver a chefe criando as receitas, porque aqui tá tudo no improviso. A gente tinha alguns ingredientes e ela tá brincando de fazer esses preparos. E quando a gente ganha, né, essa consciência, essa sabedoria de saber transformar o alimento, essa que é a brincadeira gostosa. É criar, é fazer do seu jeito.
Inclusive, é uma preparação que você pode fazer com antecedência, deixar os seus espetinhos montadinhos, de vários sabores, né? Fazer uma noitada só de espetinho, um almoço só de espetinho. E, na hora, você grelhar no fogo ou na brasa, né? Essa organização que a chefe está falando é tão importante na cozinha, porque não é uma boa ideia você começar do início até o final de uma receita no mesmo dia. Por vezes, a gente tem que ter uma estratégia de fazer uma organização da nossa semana. Essas são pessoas que entendem como a brincadeira funciona e conseguem distribuir as tarefas de cocção de uma forma muito mais inteligente. E a gente vai ajudar vocês, ao longo do diploma, a entenderem como é que a gente faseia uma receita, que é o que a gente chama de a cultura do restaurante, né? Nenhum restaurante, quando você pede uma carne ou um preparo, vai fazer tudo do início ao fim. Então, a gente fasear a nossa semana é uma forma maravilhosa de ganhar muita velocidade de cocção e conseguir fazer aquele jantar que a pessoa realmente achou que você passou o dia inteiro na cozinha em meia hora. Bom, um detalhe que eu não sei se você percebeu, mas é importante, tá? Eu pus a parte da gordura do bacon, né, aquela parte mais branca. Toda do mesmo lado. Do mesmo lado. Por quê? Porque eu vou colocar direito gordura, aqui, vou começar pelo lado dela, para soltar aquela gordura dela e a gente assar por igual, tá? Chefe, uma ótima ideia aqui seria colocar isso no vácuo e deixar na sua geladeira. Então, a gente pode fazer isso durante a semana para depois utilizar no dia seguinte, no fim de semana, junto com a criançada e ter, olha, um espetinho. Sim, você tira uma marinada mais longa, só mais isso. longa. Aí você caso, pode diminuir a marinada da geladeira. Sim, você... Não precisa, no caso. Não? Eu não botaria sal, deixaria para botar sal no dia. Ah, entendi. Só esse detalhe, tá? Vamos lá, esquentando a frigideira, tá? Escolha uma frigideira que cabe o seu espetinho, para você não ficar cortando espetinho ou deixar espetinho torto, né? Eu quero todos eles no fundo da frigideira, tá? Falamos, variedade de proteínas, variedades de peixe, frutos do mar, lula, fica sensacional, inclusive com alho poró e curry, né? Vieiras, enfim. Lógico que dependendo da proteína e do legume, vai cozinhar mais devagar ou menos devagar. Talvez eu precise fazer um negócio que a gente ainda não ensinou, mas no curso tem, que é o branquear. Alguns legumes com menos água, eu tenho que branquear, ou seja, passar na água fervente rapidamente, para ele absorver um pouco de água e aguentar. E lá eles vão aprender a diferença entre branquear, aferventar, escaldar, que parece igual, mas não é. Exatamente. Ó, esquentou, né? Lembra que eu falei que segurar aqui, ó? Ó, já não estou aguentando, vamos lá. Coloca o lado da gordura branca para baixo. Olha o barulhinho. Pronto. Viram? Não agreguei mais gordura, tá? Outra coisa, eu começo com o fogo mais alto e daqui a pouco eu abaixo. Senão o nosso frango vai ficar cru e todo tostado por fora. Eu não quero. E agora a gente mudou de método de cocção, né? A gente saiu da marinada e a gente já entrou novamente no grelhar. A gente está fazendo um espetinho. Isso poderia ser feito no forno, chefe? Sim, poderia eventualmente ser feito no forno, sim. Só cuidado, porque eu acho que aí a gente precisaria botar uma gordura extra. Para quê? Não ressecar o meu frango, tá? E um fiozinho de azeite. O marinado é interessante também aqui, porque você concorda que ele absorve um pouquinho de umidade? Isso vai deixar o nosso frango mais tenro. Mais suculento. E mais suculento, né? Então, eu acho que é interessante. No forno também, mas eu no forno botaria num refratário um pouquinho de azeite e ia pro forno, tá? É possível sim, inclusive em grandes quantidades é prático, né? Passaram 30 segundos, eu já baixei esse fogo, tá? Porque eu quero controlar a cor, ó. Eu não quero que passe demais da cor, tá? Então, segura um pouquinho a cor, abaixa um pouquinho meu fogo. Se precisar, eu mudo até de fogo, tá, gente? Que esse fogo aqui é o mais forte que a gente tem para eu cozinhar ele todo por igual. Senão, corre o risco de ficar muito dourado por fora e cru por dentro. Então, vamos lá. Tá começando a brilhar, tá vendo aqui? Em cima. Então a gente vai virar agora, ó. Baconzinho de lado, tá? Ó, ela tá bem douradinho. Para pegar o ladinho do bacon, tá? Ó. Se você fizer direito, a pessoa que vai comer não sabe se foi na brasa ou foi na frigideira. É verdade. Entendeu? Tá com aquela carinha de tostadinho de grelha. Bom, vamos olhar o outro lado? A gente, ó, já caramelou, olha que bonito. Sim, já tá bem caramelizado. Agora, eu viro aqui, ó, e depois do outro lado, tá? A gente vai por partes. Para isso vai distribuir, não só vai distribuir o calor, mas vai cozinhar o bacon. Esse bacon soltou.
Para quem não gosta de bacon, uma boa solução aqui pode colocar pétalas de cebola, que fica muito gostoso também. Sim. Olha só, ele já tá na textura que eu quero, que eu ainda quero aquela textura gostosa, né? Nossa, olha o aroma. Delícia. E já deu aquela ligeira douradinha. Como é que eu sei que a abobrinha tá boa? Olha, eu espeto. Olha aqui, tá macia, tá vendo? Uhum. Na parte branca ela tá macia. Olha o casamento bacana de refeição. Agora a última viradinha aqui. Procure usar um bacon que não seja muito, nem gordo demais, nem salgado demais. E fica enjoativo, né? Tem algumas marcas artesanais bem interessantes agora. Todas as regiões do Brasil fazem um bacon, bom bacon artesanal. Como é que a gente sabe se está cozido? De novo, o testezinho da faca, tá, Paula? Ó, faquinha no meio do franguinho, ó, bem no centro. 20 a 30 segundinhos aqui, eu vou ver a temperatura interna desse frango. Tem que estar quente, tá quentinho. Ah, para ficar um pouquinho mais. E tá no morno para o quente. Eu quero só um bocadinho mais. Negocinho de nada mais, tá? Deixar na mesma posição que estava. Esse eu não preciso descansar, até porque tem pequenos pedaços, mas só a gente lembrando que aquele tempo que eu entre servir, ir para a mesa, as pessoas se servirem, é aquele descansinho necessário, sobretudo num pedaço pequenininho, né? E até nessa situação, né, ele está envolto pelo bacon, a umidade vai ser bem preservada e o descanso ele vai acontecer naturalmente. Entre o tempo de eu servir e as pessoas se servirem, sentarem à mesa, isso já dá uns tempo aí. Então, olha, vamos arrumar aqui bonitinho, os espetinhos no prato. Pegar o lado mais bonito dele, ó. Aqui a gente preparou 2 receitas rapidinho, acho que não deu nem 20 minutos, ela já está com as 2 finalizadas. E o espetinho é uma coisa muito prática, porque vocês podem alternar e fazer com N sabores diferentes. Aqui a gente podia trocar por camarão, por carne, lula, legumes diversos que a gente pode brincar. O queijo de coalho com legumes, fica delicioso. O queijo fica delicioso e as crianças adoram. Antes da gente entrar na próxima receita, eu queria avisar vocês que todo o material de hoje, embora o foco é falar sobre os métodos de cocção, a gente obviamente tem a apostilinha para vocês. E para baixar é super fácil, no grupo do WhatsApp vocês vão receber o link, só preencher o e-mail e o telefone e vocês vão poder fazer gratuitamente o download de todas as receitas da aula de hoje. E agora a gente vai entrar no mundo das proteínas. Renato, o desafio agora é fazer um filezinho de frango, de formas diferentes. E que método de cocção que a gente vai entrar agora? Bom, o primeiro que eu vou entrar vai ser o saltear e arrosé. Já está aqui. Esse é um nome que as pessoas não conhecem muito aqui no Brasil. O saltear, eu acho que até que conhece, mas esse arrosé tenho certeza que é novidade para muita gente. Então, a diferença básica entre só o saltear que as pessoas conhecem, que é aquela história de eu botar os legumes aqui, jogar para o alto, que todo mundo adora e acha lindo, e que é ótima forma de cozinhar, esse aqui é diferente. Quando eu uso proteína, quem pula não é o alimento, é a gordura. Que aí a gente chama de arrosé, que é ficar regando com gordura para o cozimento todo por igual. E por que a gente faz assim? Por que uma hora é o alimento que salteia e a outra hora é a gordura? Bom, nesse caso, porque é o seguinte, primeiro que eu vou ter um pouco de gordura a mais. Se eu fosse saltear a carne, eu não ia ter um cozimento regular, além de me correr o risco de me queimar com essa gordura. Imagina a gordura voando por tudo na sua cozinha. Eu não ia querer limpar essa cozinha depois, não. Então, nesse caso, é a gordura. O que é interessante nesse processo, por incrível que pareça, é que você não tem fumaça. E nessa forma de cozimento é diferente da fritura. Embora a gente tenha a presença de gordura, a temperatura é muito diferente, porque como ela está salteando, ela está constantemente abaixando a temperatura. Então é um método que dá uma característica, né, no alimento depois muito diferente e deliciosa. Vamos conferir? Sim, e ele absorve um pouco da gordura, não toda a gordura, diferente da fritura, que ela realmente absorve mais gordura. Sim, também tem isso, né? E eu vou ensinar um truque muito importante para você não super cozinhar, nem dourar demais a sua carne, que não é bom nem para a saúde quando ela fica muito esturricada ou com muita cor, né? Eu vi aqui que você trouxe, além da faca, um amolador. Sim, eu gosto de toda vez que eu vou entrar na cozinha, não importa quantas vezes eu amolo as minhas facas. Porque uma faca bem amolada é menos risco de você se cortar. Quando uma faca ela não está bem cortada, o que acontece? Eu vou botar no alimento, ela trava. Ela trava e você vai querer empurrar com força, aquilo pode
escorrer e pegar na sua mão ou se machucar. Isso acho que é um dos maiores erros que a gente vê na cozinha, gente. Aqui vocês vão aprender tudo sobre faca. Como afiar na chaira, na pedra, porque a pior coisa que vocês podem ter é uma faca cega na sua cozinha. A gente não controla para onde ela vai. E aquelas facas que as pessoas às vezes gostam de usar com serrinha, elas quebram a fibra, estragam. Então, elas são reservadas a tomate, salada e frutas. Para tirar pele de fruta, né? Mas a lisa descascar. é tão melhor de usar. Sim. Então, ó, passo. Vocês vão aprender, mas eu passo para deixar mais amoladinha. Guardo. Uma coisa super importante, eu limpo a minha faca. Lavar a faca, é. Limpar, eu vou lavar. Vai. Você falou lavar, é melhor lavar. Ó, lavo e tiro, porque fica um pouquinho aqui da fuligem, né, da faca. Olha, lembrando que uma das formas que as pessoas mais cortam a mão é lavando a faca. Porque elas pegam a bucha e fazem assim e pode se cortar. Então a gente bota pra fora, e mesmo quando eu tô secando, para você não correr risco de se cortar. A gente vai dar tanta dica sobre faca para vocês vão sair craques nesse assunto. Aliás, pelos tamanhos também, né? Já vi que hoje você já está no 3º tamanho aqui de faca. E quando a gente está cozinhando, cada hora a gente escolhe uma, mas não obrigatoriamente eles têm que ter um enxoval tão grande assim, não, né? 2 ou 3 facas que você se suficiente. acostuma e depois você vai incrementando de acordo com a sua empunhadura, a forma de você segurar, com o peso, enfim. Eu falo que é igual a raquete de tênis, cada um escolhe a sua. Bom, aqui eu peguei essa porque ela é estreita, então ela tem menos atrito e ela é uma faca boa para filetar, o que eu vou ter que fazer com o meu frango, tá? A gente vai preparar um frango que eu vou fazer uma rosé e eu vou aproveitar aquela borrinha da frigideira para fazer um molhinho de limão. Simples e muito rápido. Delícia. Bom, aqui eu vou tirar, olha, o frango, ele tá o peito inteiro com o filezinho. Olha aqui, o filé eu já tiro, deixo aqui, daqui a pouco eu abro ele, tá? Eu sempre tiro esse excesso aqui, tá vendo essa gordurinha que fica na parte justamente do coração dele? Eu tenho uma... Essa parte que eu tirei aqui é o sassami. Que custa tão caro, né? A gente compra ele separado. E ele é o filé mignon do frango, tá? Por incrível que pareça. É a parte mais tenra, mais macia e mais fácil de cozinhar. Aqui, tá vendo que tem um nervo aqui? Eu tiro, ó. Tá? Esse é o nervo que fica preso aqui na asa dele. Tiro porque depois de cozido, gente, o nervo tem a tendência o quê? De endurecer, né? E você não vai comer ele, ó. Essa pelezinha eu tiro, que a gente chama de espelho. E pronto, vamos ver se do outro lado como é que tá. Ó, do outro lado eu não preciso tirar nada, tá? Então isso aqui, se eu for fazer um caldo, eu até posso aproveitar e botar no meu caldo. O filezinho, ó, o que eu faço? Ele tem um nervo também, ó. Então, procura ele aqui, ó. Segura ele na ponta. Empurra ele, ó, com a faca. Vocês vão ver aqui, eu vou tirar. Opa, quebrou. Olha aqui, ó. Ele sai, esse pedaço mais importante do nervo, ele sai. Aqui eu vou abrir ao meio. Porque o que eu quero? Eu quero filezinhos com a mesma espessura. Ele não vai ter o mesmo tamanho, mas a mesma espessura é o que a gente quer garantir. Então, eu abro no meio, ó. Cuidado com a sua mão, né? Tira a sua mão da frente e agora corto mais um pouquinho com a pontinha da faca. Eu vou cortando e eu abri, ó. Tá vendo? Eu quero todos os filezinhos nessa espessura. Aqui, ó, para eu tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, um pedaço daqui... Tirar um pedaço, ó, com a mesma espessura, ó. Tá vendo? Faço escalopes que a gente chama, tá? Ó. Essa parte aqui tem um nervinho ainda, ó. Conforme você anda, se aparecer nervo, você tira, tá? Porque isso é muito desagradável de comer. Ainda quando a gente faz ensopado, isso se quebra, mas no grelhado, não. Ó, vou tirar outro daqui. Ó. Isso são praticamente escalopes, tá? Você tá vendo que tá mais ou menos tudo no mesmo tamanho? Pronto. Aqui essa parte grossa também eu abro, ó. Assim. E daqui eu vou tirar mais, ó, mais um escalope pra cá. E daqui eu vou dividir no meio. Ó, abrir no meio, porque tá muito grosso, né? Ó. Assim eu vou ter bifinhos de frango, mais ou menos da mesma espessura, que me ajuda no cozimento, né? Ó, tá vendo? Uhum. Ó, espalho, sal dos dois lados nesse caso, tá? Vou colocar um bocadinho só de pimenta do reino. A pimenta do reino nem sempre é pra ficar picante, mas ela dá uma acidezinha agradável que dá aquele umamizinho, aquela salivação, né? Uhum. Vou botar só de um lado, ó. Só um pouquinho, tá? Agora, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho uma manteiga clarificada. O que é isso?
Isso é uma manteiga que a gente botou em banho-maria, que é outra técnica que eles vão aprender. Sim, a gente tem aqui. Né? Já existe comprada pronta, mas eu acho que a gente pode fazer. Mas é tão mais fácil fazer em casa, né? A gente pode fazer e no curso vocês vão aprender todas as formas da manteiga. Aqui a gente vai ensinar a fazer a manteiga clarificada, o ghee e a manteiga noisette, que para mim é a que tem um sabor mais delicioso. Então aqui a clarificada, a gente tira, ela fica no banho-maria, a gente tira a parte líquida dela, faz uma espuminha, que é o leitinho que eles chamam em francês, a gente tira. Então aqui eu tenho só gordura. A gente tira a água, né, e os sólidos lácteos. Aí eu vou colocar, não coloco tudo de uma vez não, tá? Por quê? Porque como vai começar a aquecer, né, eu quero controlar essa temperatura. Eu também tenho um pouquinho de manteiga gelada, que é para o meu molho final. Bom, nesse método a gente pode agregar, que eu acho que é muito legal, e como o frango eu só temperei com sal e pimenta, não marinei, não fiz nada, o que é legal? Eu trouxe uma folha de louro que a gente sempre tem em casa, aroma. Que eu coloco aqui para perfumar, e um dentinho de alho, tá? Isso é só para dar um perfuminho. Podia ser um raminho de alecrim, tomilho. Mas às vezes ervas a gente nem sempre tem todo dia em casa, né? Aqui a gente, né, coloca ela. E o poder do ingrediente aromático, olha que diferente aqui, ele está entrando inteiro. Porque a gente quer um sabor suave dele. A gente não quer aquela pungência do alho triturado. Eu preciso de uma colher grande, que é para justamente jogar esta gordura por cima. Tá? Esquentou um pouquinho a minha gordura. Agora eu vou ensinar um truque muito importante. Quando eu estou com a panela assim, toda a minha superfície da panela está exposta a um calor mais intenso, correto? Aqui eu não quero ele intenso o tempo todo. Então eu vou fazer assim, que é suspender um pouquinho. Então esta parte da panela tem menos contato. Então eu consigo cozinhar melhor sem dourar demais. E a minha gordura, neste caso, fica mais quente. Sim. Então eu consigo justamente fazer o meu arrosê. Isso é um detalhe muito importante, tá? Que é importante porque quando a gente cozinha, a gente controla o calor. Exatamente. E aqui ela não quer um calor tão forte chegando na proteína. Exatamente. Ela vai transformar essa proteína com um pouco mais de sutileza. Sim, é a gordura quente que vai ajudar no cozimento dela. Então eu coloco aqui, ó, eu coloco um minutinho aqui rapidinho, ó. O lado de apresentação, que é esse mais liso, quando a gente tem, a gente põe para baixo, tá? Que é o primeiro lado de apresentação. Olha aqui, ó. Como ela está na temperatura ideal, a gente ouve aquele barulhinho tradicional e não cai muito a minha temperatura, certo? Então aqui, ó, esse coisa para cá. Vou botar o alho lá para baixo também, para ele não queimar, tá? Nem o louro, eu quero que ele apenas cozinhe. Agora está na hora de eu suspender. Eu deixo 20 segundos mais ou menos ele exposto todo mundo. E agora eu empurro para lá, ó, o meu frango, ou a minha carne, ou a minha proteína. E eu, olha aqui, ó, suspendo um pouquinho, rego. Eventualmente, a gente tem, Paula, um pedacinho que tem um pedaço, um pouquinho mais alto do que o outro. Acontece, né? Sim. O que a gente faz? A gente joga mais gordura. Gordura nele. A gente compensa ele para que ele cozinhe ao mesmo tempo. Aqui eu não tenho. Então eu vou regar o mesmo número de vezes, ó, 2 vezes aqui, 2 vezes aqui, e assim vai, tá? Ó, regando. Isso é o que a gente chama de arrosê. Esse é o arrosê clássico, né? Onde a gente tem a gordura saltando em cima da nossa proteína. É como eu falo, é a gordura que pula e não a proteína, né? Já quando a gente faz o saltear com legumes, é ele que vai pular na panela. Porque apesar dela ser clarificada, se eu não souber trabalhar a temperatura dela, ela também pode queimar, tá? Sim. Então, de vez em quando, se precisar, eu até tiro do fogo. A gente fala que controlar o fogo e o calor é uma das coisas primeiras que a gente tem que aprender na cozinha, né? Uma coisa interessante é que o alimento muda de cor, né? Ele vai ficando branco, no caso do frango e do frutos do mar, e depois ele vai dar uma dourada. Eu já vou dar uma olhada que cor que tá a parte de baixo do meu frango, tá? Que a parte de cima eu já sei que ele tá branquinho. Bom, pego. Ó, já tá na cor que eu quero, tá? Por que já tá na cor que eu quero? Porque a hora que eu for regar esse lado também, ele também vai dar uma douradinha. Sim. Então não tira ele no limite não, senão ele vai ficar tostado e não cozido, é diferente. Eu quero carameladinho, mas não tostado, tá? Frango, resseca. Então olha aqui, ó, 4, 1, 2,
Eu conto mesmo, tá? Pra que ninguém fique com um pedaço cozinho diferente. Ó, e vamos lá. 2. Como é que eu sei quando está bom? Essa é a pergunta mais difícil da cozinha. Pergunta de $1 milhão. Quando que a proteína está pronta? Vamos lá. A proteína está pronta quando o calor está no centro da carne. Nesse caso, como eu estou jogando, eu não consigo perceber que a aguinha está saindo dele. Eu pego o seguinte, ó, uma faquinha. Vou tirar um pouquinho do fogo, tá? Pego aqui a parte mais alta do frango, ó. Põe do ladinho, tá? Não faz na parte de cima, não. E na parte lateral, ó. O seu frango não ficar com um pedaço marcado, né? E feio. Então, ó, na parte, no alto aqui, eu ponho até o meio do frango para ver a temperatura dele, né? E é por isso que é tão importante a gente ter cortes regulares. Ela está usando um como amostra. Tiro e vejo aqui. Tá quente, que eu suporto, mas não tá frio dentro. Então, esse é sinal de que ele está bom. E coloco aqui, ó, para ele dar uma descansadinha. E saiu o excesso de gordura. Eu não quero ele gorduroso, tá? Tá? Ela tá em perfeito estado para a gente usar, aproveitar em outra preparação. Uma farofinha com essa manteiga vai ficar ideal. Esse descansinho aqui, vocês estão vendo que está saindo um vaporzinho, né? Então, assim, é o excesso de água que vai se acomodando dentro do frango. Então, aqui, olha só, tirei o excesso de gordura. Tem um pouquinho, tá? Mas o excesso de gordura eu tirei. E eu vou deglaçar. O que é deglaçar? Sabe aquela borrinha que fica no fundo da frigideira? Que delícia. Primeiro, não pode deixar queimar. Se queimou, já perdeu o fundo da frigideira. Aqui eu não deixei, vocês viram? Eu tenho um suco de limão. Podia ser um vinho, podia ser um caldo, mas eu quero fazer um molho de limão. Ó, quentinho, eu jogo, ele vai fazer aquele tsh, vai ajudar a concentração e vai sair um pouco da acidez do limão, desse jeito, ó. E eu, ó, deixo concentrar aí 50%, tá? Essa é uma das reações químicas mais lindas que tem na cozinha, que é a emulsão. A Renata agora aqui vai unir duas coisas que não se adoram, água e gordura. E através da técnica certa, a gente vai conseguir fazer um molho super gostoso. E aí, a técnica certa simplesmente é gelado e quente. Né? As moléculas se unem mais facilmente quando eu tenho um contraste de temperatura. Então, eu vou colocando aos poucos. O segredo, justamente, são as duas temperaturas, né? Gelado e quente. E mexer. Por quê? Eu quero que ele derreta já dando uma liga entre um e outro. Olha aqui, eu vou mexer o tempo todo. Tem gente que mexe a panela, eu vou mexer a colher, que é mais fácil para vocês aprenderem, tá? Então, olha só, eu mexo. Vai formando um creminho. Olha que lindo que tá ficando a textura desse molho. Fora o sabor do limão. E eu deixo derreter, ó. Eu vou mexendo para derreter o calor. Derreter, vou colocando um pouquinho mais. Aí eu provo o sal para ver se eu preciso de mais sal. Tá vendo? Perdi a cremosidade. Ah, meu Deus, perdi a cremosidade. Porque foi muito exposto a calor. O que eu faço? Um bocadinho de água. Isso vai de novo. Ó, viu? Isso é a química da cozinha, né? Isso, ó, voltou, tá vendo? Voltou a cremosidade, baixou a temperatura. Sim, voltou a cremosidade, tá? É um truque importante de mostrar, porque até você pegar o jeito, vai acontecer de você separar. Deixo aqui do lado. Eu até vou fazer um negócio, vou botar aqui numa molheirinha. Por quê? Porque a exposição da panela pode continuar mantendo esse meu molho e ele separar eu não quero. Ao longo do curso, vocês vão aprender várias receitas que trabalham a emulsão. Porque é a coisa mais linda, a hora que a gente consegue ter essa textura aveludada, unindo água com gordura. Agora, olha uma coisa interessante aqui. Ó. Vocês estão vendo que tem uma aguinha aqui embaixo? Uhum. O que é isso? É a aguinha do meio da carne que soltou e saiu. O excesso. De líquido e de gordura também, sim, né? Exatamente, de líquido e de gordura. Vou montar aqui 3 escalopinhos. Bom, esses escalopinhos você pode comer com as abobrinhas, por que não? Né? Só uma massinha, como esse próprio limão bolinho de limão. Aliás, esse bolinho de limão numa massa também fica divino. E vamos regar com um pouquinho. Olha a textura do molho, gente, ele tá super encorpado. É, aveludadozinho, né? Ó. Olha que legal, gente, o seu simples franguinho vai ficar muito mais gostoso aqui por 3 razões. Primeiro, pela técnica correta que ela salteou, utilizando, né, a gordura na temperatura bem certa. Isso vai deixar a sua proteína úmida por dentro.
Depois ela deu descanso para fazer aquela fibra relaxar, continuou o cozimento e também trouxe umidade. E por fim, não tem nem como descrever a delícia desse molho emulsionado, cremoso, utilizando só 2 ingredientes tão simples para a gente fazer. Eu vou cortar um pedacinho para a gente ver como é que tá essa cocção, né, Paula? Úmido por dentro, bem mas cozido, bem né? cozido, não Exatamente. tem nada rosado Não, aqui, bem tá cozido, bem macio. porém rosadinho. Suculento, né? Porque ninguém merece comer aquele frango que parece cartolina. É verdade. Eu vou até comer. Que delícia. Bom, cozinhar não é só sobre fazer comida, é sobre transformar a sua vida. Quando você cozinha em casa, tem controle do que você coloca no prato, consegue evitar ultraprocessado, corante, que estão cada vez mais ligados ao aumento de várias doenças. Cozinhar é uma forma real de autocuidado. Você economiza tempo, dinheiro, cozinhar é uma forma mais barata e prática de garantir comida de verdade no seu dia a dia e para sua família. E com um pouco de planejamento fica mais rápido do que parece. Você não vai depender de delivery nem de ninguém para comer bem e ainda pode adaptar tudo do seu jeito, seja por gosto ou por necessidade alimentar. E é claro, com muita criatividade. A cozinha é um dos melhores lugares para exercitar o seu lado criativo. Transformar ingredientes simples em pratos inesquecíveis. É quase uma terapia. E sabe o que deixa esse processo muito mais fácil e gostoso? Ter ajuda por perto. E é aí que entra o nosso diploma de cozinha. Com ele, você aprende de uma forma leve, prática e com suporte. Mais do que oferecer um curso completo de gastronomia, estamos te entregando um diploma para você transformar a sua vida através da cozinha. Cozinhar não é uma simples questão de sorte, é conhecimento. É entender como os alimentos reagem com calor, como se comportam juntos e com cada técnica que possa mudar completamente o resultado ao final. Assim como aprendemos a ler, a escrever, cozinhar é uma habilidade essencial que toda pessoa maior de idade deveria saber. Você vai aprender os pilares por trás de uma boa receita, compreender o papel de cada ingrediente, o que te dará autonomia para fazer substituições com segurança e criar novos sabores com confiança. No diploma de cozinha, você vai aprender na prática a entender todas as reações. Quando você entende o que acontece enquanto você está cozinhando, vai ficar muito mais fácil depois controlar as variáveis e os possíveis erros. Bom, o diploma de cozinha é um curso 100% online, justamente para que você possa assistir no seu tempo, no seu ritmo e rever quantas vezes você quiser, pausar, testar. E o melhor, você vai cozinhar com utensílios e equipamentos da sua casa. Diferente dos cursos presenciais, onde você usa fornos profissionais ou panela que você não tem em casa. Lá na hora da aula dá tudo certo. Como é quando você vai reproduzir sozinha, você se frustra porque os resultados são diferentes. Faz muita diferença você cozinhar na sua realidade. No diploma de cozinha, você vai aprender cozinhando no seu ambiente real. Isso muda completamente sua experiência e evolução. Sem mencionar o nosso acompanhamento de grupo WhatsApp, onde você pode enviar vídeos, fotos, me ligar na hora que estiver produzindo. Você tem todo o suporte, toda a atenção que você não encontra nessas escolas. Sabe qual é o comentário que a gente mais escuta dos alunos que já fizeram esse curso? Que achavam que não levavam jeito para cozinhar, de que era muito difícil e depois de algumas semanas eles diziam: Paula, pela primeira vez eu me senti capaz de cozinhar qualquer coisa. E isso, gente, é o nosso maior presente. Isso acontece porque o diploma de cozinha foi pensado para todos, desde aqueles que não sabem fritar um ovo até aqueles que já têm mais experiência, mas querem se aprofundar. Antes de mostrar como o curso funciona por dentro e o que você vai aprender, eu quero compartilhar alguns depoimentos dos alunos que já concluíram o diploma de cozinha e transformaram a relação com a comida. Primeiro, prazer imenso estar aqui, né, nesse cenário que a gente vê tantas vezes e fica imaginando como é que é ao vivo, é muito legal. É muito melhor até do que a gente vê nos filmes. Bom, a experiência foi sensacional. Eu acho que vocês são profissionais super dedicadas. Vocês dão uma atenção, assim, excepcional para a gente. Toda aquele atenção de responder o WhatsApp imediatamente, praticamente, todas as dúvidas que qualquer um tem. Por mais
simples que essas dúvidas pareçam, eu sei, né, que às A vezes dúvida acontece. acontece. Né? Eu não sabia nada de cozinha. E eu comecei a me interessar, vi um amigo cozinhar, imitava, peguei uns livros de receita, mas eu sempre me senti muito pouco à vontade, porque eu pegava aquela receita que era uma bíblia, eu não saía um risco daquilo ali. E se eu não tinha um ingrediente, não fazia, enfim, eu me sentia muito limitada. E o curso da escola me deu assim a oportunidade de me sentir à vontade de testar, de misturar um ingrediente, se não tem uma coisa, eu tento outra. Hoje é o momento que a gente está formando uma aluna. A Vitória é uma aluna querida e guerreira, foi da nossa primeira turma do diploma e está concluindo o curso aqui conosco hoje. Vi, você que trabalha em outra área, o que foi para você fazer esse diploma? Em primeiro lugar, um desafio, porque numa área que demanda tanto tempo, tanta atenção como a publicidade, né? E demanda também do corpo e da mente, mas era também um alívio, era também a construção de um passo que eu quero dar em direção aos meus sonhos. Então, tá recebendo esse diploma hoje é um primeiro grande passo para onde eu quero ir. Muito legal. Então, para mim, sempre foi uma inspiração, um projeto, um sonho mesmo realizar. Então... Mas é que a gente tem o tempo de saborear isso, né? De aproveitar e de dividir essa experiência num intervalo de tempo muito maior que você faz de acordo com a sua disponibilidade. Isso é uma oportunidade única. Ai, olha, com diploma e tudo, gente, olha que massa. Muito obrigada. Prazer foi todo meu, Kátia. É uma delícia obrigada. acompanhar os alunos. Eles passam aí uma jornada de pelo menos um ano conosco. E você fez rapidinho o diploma. Foram 8 meses. 8 né? meses, mas é uma jornada transformadora, né? E é isso bom que a ainda gente tem deseja. 4 meses pela frente para eu continuar no WhatsApp consultando vocês. Isso aí, a gente nunca tira aluno do WhatsApp. Quem entra nos cursos fica. Muito obrigada. Obrigada, Kátia. Parabéns. Muito obrigada. Agora sim, chegou a hora da gente mergulhar no diploma. Bom, no primeiro módulo a gente vai falar sobre os fundamentos da cozinha. Você vai aprender desde a segurança, a higiene e a ciência por trás do sabor. Vai entender as diferenças entre gosto e sabor. Como fazer substituições inteligentes de ingredientes e ainda mergulhar na história da gastronomia. É o ponto de partida para construir uma base sólida na cozinha. No módulo 2, você vai descobrir o que realmente está acontecendo dentro da sua panela. Vamos explicar de uma forma muito didática a reação de Maillard, a caramelização, pasteurização, cristalização, entre muitos outros. Entendendo essas reações que ocorrem com frequência na cozinha, vocês vão poder controlar muito melhor a transformação do alimento na hora que começarem a cozinhar. Bom, no módulo 3, o foco são os cortes. Você vai aprender mais de 50 tipos de cortes e preparar 25 receitas práticas. Além disso, vai entender como escolher, cuidar e manusear a sua faca, fazer cortes com precisão e dar aquele toque único aos seus pratos. No módulo 4, nós vamos desembarcar no assunto das guarnições aromáticas. Aqui você vai aprender a criar aromas e sabores marcantes usando manteiga, azeite, alho, ervas e muitos temperos. Nós vamos te levar numa verdadeira viagem sensorial pelas cozinhas do mundo. Bom, já no módulo 5, o tema são caldos, fundos e sopas. Nada de caldo industrializado, hein? Você vai aprender a criar caldo do zero, purificar, reduzir, transformar qualquer prato em uma base feita de forma correta. E para fechar o diploma com chave de ouro, no módulo 6, você vai conhecer os 28 métodos de cocção, que agrupamos em 4 blocos. Os métodos a frio, onde você vai aprender a transformar o alimento sem usar o calor direto. Os métodos úmidos, em que o cozimento acontece com líquido e vapores. Depois vem os métodos a secos, onde você vai aprender a dominar e controlar a intensidade da chama e do calor. E para finalizar, vem os métodos mistos, que unem o melhor dos dois mundos para resultados surpreendentes. Essa é uma jornada, acima de tudo, prazerosa. E ao final você vai ter na mão um grande repertório de técnicas e métodos. Bom, e se você ainda não se convenceu depois de tudo que a gente falou, tem uma dica especial. Geralmente quem cozinha não lava louça. Vai ser uma delícia ter vocês conosco como alunos e acompanhar essa jornada. Aprender a cozinhar é um ato libertador. Mais do que receitas, queremos que vocês transformem a sua relação com o alimento, o ato de cozinhar, com o prazer de criar. Estamos aqui para te guiar nesse caminho.
E no diploma de cozinha, você pode adquirir da forma que for mais conveniente para você. Nós temos a opção de comprar com 1 ano ou 4 anos de acesso completo ao conteúdo. Você vai ter 100% de suporte e um grupo exclusivo do WhatsApp, com as nossas chefes prontas para tirar suas dúvidas e ajudar sempre que você precisar. Nós criamos condições muito especiais para esse lançamento. Hoje vocês conseguirão comprar o diploma de cozinha com 70% de desconto. Essa é uma condição muito especial que se encerra a hora que terminarem as vagas. Bom, então não espera mais, tá? Cozinhar bem não é um dom, é decisão. E a sua decisão pode ser agora. Clique no link na descrição da aula, garanta sua vaga e venha transformar sua cozinha em sua vida. As vagas são limitadas, então não deixe para amanhã. Queremos ser o seu melhor parceiro nessa jornada. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. Estaremos por lá respondendo e ajudando no que for preciso. E agora esperamos você nessa jornada deliciosa que está começando hoje com o diploma de cozinha. Vamos nessa?